Fala galera, beleza? Moçada, nós vamos começar hoje a grande União Europeia, um bloco econômico que está dando muito o que falar desde o chamado Brexit, ok? Bora pra cá. Moçada, o que a gente precisa lembrar quando se fala de União Europeia? Primeiro, moçada, como é que começou essa ideia da consolidação desse bloco econômico chamado União Europeia? Então eu estou vivenciando o momento da Segunda Grande Guerra Mundial, 39-45. Essa Europa é o palco central dessa grande guerra, certo? O principal palco. E aí o que acontece? Nós teremos a destruição dessa Europa. Uma destruição estrutural, econômica e política. Tudo bem até aqui? Massa, sigamos. Então, diante de tamanha destruição social, política e econômica, era preciso se reorganizar essa Europa. Estruturalmente, o setor agropecuário industrial quebrados, socialmente desemprego aumentando, periferização e marginalidade, e politicamente a contestação ao capitalismo, movimentos operariados, movimentos sociais que começam a pleitear em muitos países europeus o socialismo. Não à toa que os americanos, através do Plano Marshall, em 1947, entram em ação. Pensamos, ora, se a Europa está destruída, para ela se recuperar, ela precisa o quê? Importar máquinas, equipamentos e produtos industriais. Com que dinheiro essa Europa iria se recuperar se ela estava quebrada? Os americanos vão dar uma focinha com o Plano Marshall. Tudo bem? Massa. Bom, mas como reorganizar essa Europa? A melhor forma é que os países entre si deveriam cooperar mais. Mas espera aí, para que eles cooperem, temos as antigas rivalidades. Pois bem, Jean Monnet, o grande idealizador do que hoje a gente chama de União Europeia, teria dito que a única chance da Europa voltar a ser centro social, político e econômico é se a Europa se juntar, se unir, se integrar mais. E pensando nisso, que em 44, nem sequer a guerra tinha terminado, que Bélgica, Holanda, Luxemburgo, daí vocês chamarem de Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, esses países começam a se unir em prol exatamente de um novo país, em prol de uma reestruturação de países, né? De Bélgica, Holanda e Luxemburgo. E essa integração, pessoal, essa cooperação, ela visava carvão e ferro. Fernandes, por que o carvão e o ferro? Carvão e ferro me lembra indústria de base. Se eu quero me desenvolver industrialmente, eu tenho que começar por onde? Pela base. Tudo bem pra gente? Beleza? É esse o pensamento que a gente tem que ter. E aí, Fernandes, aí começamos a ver aqui o seguinte. O Jean Monnet dizia, precisamos nos organizar, precisamos nos integrar mais para voltarmos a ser centro. Problema? As rivalidades, pô. Se você pegar a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, elas começaram por quê? Questões nacionalistas, tá? Então, como uma França esquecer aquilo que a Alemanha fez e vice-versa? Como esquecer historicamente as rivalidades entre França e Inglaterra? Então, isso seriam os grandes empecilhos. Porém, todavia, a Alemanha Ocidental terá, desde 49, a liderança como primeiro-ministro de um cidadão chamado Konrad Adenauer. E Adenauer, juntamente com o ministro das Relações Exteriores da França, Robert Schuman, tá? Eles conseguem um acordo entre França e Alemanha, algo improvável diante das rivalidades, que era um acordo comercial para a circulação de carvão e de ferro. É o chamado Plano Schuman, 1950. Mal começou a funcionar o Plano Schuman, em 1951, em abril, Itália e a Benelux aderiram à proposta. E aí criaram, pelo Tratado de Paris de 51, o que a gente vai chamar de CECA, uma comunidade europeia para a circulação de carvão e de aço. Carvão e aço, setor siderúrgico, termoelétrico e o setor de base. Então esses 6 países se integrariam para circulação e cooperação entre si. Fernandes, funcionou? Deu tão certo que em 57 os mesmos 6 países, através do Tratado de Roma, esses seis países criariam o mercado comum europeu. Tranquilo? Bom, décadas de 60 e o início dos anos 70 são momentos marcantes para a reestruturação, por exemplo, da Alemanha, um milagre germânico, e por que não dizermos para a França, onde o general Charles de Gaulle ele tem sérios problemas com relação às colônias na África e problemas também relacionados internamente às convulsões sociais do maio de 68.
Bom, diante então dos anos 60, nós teremos aqui uma reorganização política europeia que permite, em 73, a entrada de um Reino Unido, de uma Irlanda e de uma Dinamarca. Europa agora, pessoal, é a Europa dos 9 países. Tudo bem? Década de 70 muito conturbada, a questão do Reino Unido, a questão da crise do petróleo, a questão da crise econômica, quando Nixon quebrou a equiparação dólar-ouro, enfim. Década de 70 muito conturbada, mas também uma década interessante para a democracia. 74 a gente vê o fim da Revolução, o fim do fascismo português com a Revolução dos Cravos, tá? Então o salazarismo cai fora, em 75 Franco morre, é o fim do franquismo. Na própria região da Grécia nós temos o fim da ditadura dos coronéis, tá? E esse processo de redemocratização incluirá esses 3 países nos anos 80 no bloco. É um princípio basilar do bloco. Para fazer parte do bloco tem que ter princípios democráticos. Isso vai acontecer nos anos 80. No início dos anos 90, em 91, os países se reúnem em Maastricht, cidadezinha da Holanda, e ali assinam um acordo. Dezembro de 91, Tratado de Maastricht. Esse tratado ele é ratificado em fevereiro de 92, passando a vigorar em janeiro de 93. Esse tratado estabeleceria o fim do mercado comum europeu e o início da chamada União Europeia. E essa União Europeia, ela já nasce grandiosa, com grandes objetivos e propostas. Em 95, ela vai agregar mais 3 países, formando a Europa dos 15 países. Tudo bem? E em 97, uma das grandes cartadas, o espaço Schengen. O espaço Schengen é o espaço de livre circulação de pessoas. Só uma observação. O espaço Schengen, ele não é um espaço limitado da União Europeia. Ele é um espaço europeu, que fique muito claro. Esse espaço começou a ser desenhado em 87. Tá? 10 anos depois ele começa a entrar em prática. Para que você tenha uma noção, como ele não é um espaço da União Europeia, Reino Unido e Irlanda não quiseram fazer parte do espaço Schengen. Então, dos países da União Europeia, esses 2 não quiseram fazer parte. Tudo bem? Além desses 2, você pega ali Romênia e Bulgária, que entraram em 2007, ainda não estão integrados ao espaço. Você pega a região do Chipre e da Croácia. Croácia entrou em 2013, mas o Chipre entrou em 2005. Também não fazem parte ainda, estão em processo de adesão. Então, Reino Unido e Irlanda não quiseram fazer parte, Romênia, Bulgária, Chipre e Croácia em processo de adesão. Professor, peraí, então se a União Europeia teoricamente tem 28 países, estou contando com o Reino Unido que já saiu, mas enfim, 28 países, 2 não quiseram, ficam 26, 4 estão em processo. Então tem 22 países no espaço Schengen, 22 da União Europeia. Mas nós temos ainda Liechtenstein, nós temos ainda nesse espaço Schengen, Suíça, professor, Liechtenstein, Suíça, Islândia e Noruega. Então esses 4 países completam 26. Então o espaço Schengen ele é formado por 22 países da União Europeia, mais 4 países de fora do bloco, extra-bloco. Tudo bem? Entre 99 e 2002, nós começamos a desenvolver o que viria a ser chamada de zona do euro. Tá? Essa chamada zona do euro vai ser a zona de desenvolvimento da moeda única e do Banco Central de Frankfurt, tá? O BCE, Banco Central Europeu. Beleza? Não perde a linha do raciocínio não, que eu volto já para conversar com vocês, ainda sobre a União Europeia, complementando o raciocínio e falando sobre a saída do Reino Unido. Beleza? Valeu, galerinha. Tchau, tchau e até já já. Valeu!